No subtópico 2, nós falamos que um homem de moral e de piedade. Sabe-se que esse homem tinha um caráter irretocável. Com isso, podemos ver que a moral e a piedade de Jó, no capítulo 1, versículo 5, sucedia, pois que, decorrido o turno dos dias dos banquetes, Jó enviava e sacrificava. Nós já falamos desse versículo. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número dos seus dias. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim Jó, ele mantinha assim a sua moral no mais alto nível de correção, não só para ele mesmo, mas para a sua família. Nós sabemos que no tempo patriarcal, Jó era o sacerdote do seu próprio lar. Então Jó precisava cuidar da sua família com todo, ele precisava amparar a sua família, orar por ela, interceder por ela, sacrificar por ela, porque não existe perdão de sacrifícios, não existia perdão de sacrifícios sem o derramamento de sangue. Então Jó sacrificava para que Deus perdoasse o pecado dos seus filhos. Mais para frente nós vemos na lei que Deus institui que o homem deveria ir de ano em ano apresentar-se na cidade do seu nascimento, no templo do Senhor, e ali sacrificar ao Senhor, e o sacerdote mataria o cordeiro, despargeria o sangue, jogaria o sangue sobre o altar, e ali o perdão daquela pessoa ela seria concedido. Jó já fazia isso, ele já sacrificava e pedia perdão por sua família, pelo seu lar. Ele pedia o temor, ele pedia o favor do Senhor para que a sua família permanecesse sempre sendo abençoada por ele. Nós iremos fechar com uma conclusão. É impossível obter vitória na oração sem paciência, constância e perseverança. Nisso nós lembramos Jó no seu testemunho. Não é possível ter uma vida bem-sucedida em oração se nós não tivermos paciência, se nós não tivermos constância e nós não tivermos perseverança. A paciência é algo que nos traz paz interior e nos faz passar por momentos difíceis sem esquentar a cabeça, sem que o temor venha fazer com que nós perdamos a capacidade de raciocínio e agir de forma correta. Um homem impaciente, ele age com impulso. Quando o homem age com impulso, ele costuma tomar atitudes incorretas ou na hora errada. E esse homem não tem tempo para poder se ajoelhar, orar ao Senhor e pedir a Deus o discernimento para as ações que ele precisam fazer. Então nós precisamos, nos dias de hoje, ficar atentos a essas três coisas. Nós precisamos, para que nós sejamos bem-sucedidos em oração e para que nós sejamos bem-sucedidos na vida, nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter constância e nós precisamos ser perseverantes em oração. Nada vem da noite para o dia. As bênçãos de Abraão, elas foram prometidas aos 75 anos e foram se cumprir aos 25 anos. José saiu de casa em média aos 15 anos e só chegou a governador aos 30. Davi, ele precisou permanecer firme durante toda a sua vida para com Deus, e Deus o abençoando e abençoando aqueles que estavam em sua volta, porque ele teve uma vida inteira de retidão perante o Senhor. Então nós precisamos perseverar no caminho da obra. Não será da noite para o dia que as dificuldades virão, e não será da noite para o dia que nós venceremos todos os obstáculos da vida, pois cada dia nós teremos um obstáculo novo. Venceremos uns, aparecerão outros, mas o Senhor sempre estará conosco, nos abençoando, assim como abençoou Jó. Jó precisou ficar firme e se manter correto diante do Senhor, e assim Deus o abençoou grandemente na sua vida. Esse homem foi Jó. Um homem reto, íntegro,
que se desviava do mal e era temente a Deus. Este era Jó. Agora, para finalizarmos, iremos falar sobre alguns aspectos da retidão no hebraico. No hebraico, o César tem o sentido de alguém muito justo, direito, temente a Deus e se desvia do mal. O termo relativo ao grego de sur iares traduzem a ideia de alguém que presta reverência a Deus e evita o mal. Essas são qualidades que Jó tinha. E no hebraico isso acaba falando com isso, que Jó se desviava, ele era temente a Deus, se desviava do mal. E na Septuaginta, os termos relativos ao grego, que é Theosebs e Apesh, traduzem o sentido de alguém devoto ao culto, em adoração a Deus e que, por isso, mantinha o mal sempre afastado de si. Então, se nós quisermos ter o mal afastado de nós, nós precisamos estar sempre em adoração a Deus, assim como Jó fez, assim como Jó foi e continua sendo um exemplo para as nossas vidas. Jó foi um exemplo para as pessoas do passado, ele é um exemplo para os crentes do presente e ele será um exemplo para os crentes do futuro. Obrigado pela paciência, ficamos por aqui e até a próxima aula.